Cristo. O devocional que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje se encontra em 1 Samuel, capítulo de número 24, a partir do versículo 4. Diz assim: Eles disseram: Este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater em seu coração um grande remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. Então disse a seus soldados: Que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Esse episódio é um episódio que marcou muito a vida de Davi. Davi já havia sido ungido rei pelo profeta Samuel no capítulo 16 desse mesmo livro. E lá ele ainda seguia a sua vida normalmente. E Davi sendo rei, ungido por Samuel, mas ainda não de direito no trono. Saul já havia sido rejeitado por Deus por conta da sua desobediência. E Saul, por conta disso também, começou a ser perturbado por um espírito que deixava ele muito incomodado, de tal forma que a única forma que conseguia acalmar Saul era quando Davi estava perto dele tocando uma harpa, e aquilo, de alguma forma, Deus usava esses meios para que o espírito saísse de Saul. Só que, dadas devidas proporções, Davi começou a ser bem-sucedido e achar graça diante dos olhos do povo. E isso incomodou muito Saul, de maneira que Saul começou a perseguir Davi e até mesmo querendo tirar a vida de Davi. E por várias ocasiões, Saul tentou tirar a vida de Davi, até que Davi não pôde mais ficar onde ele estava e teve que fugir, e se escondia em diversos lugares de Israel. E em um desses lugares, que Davi estava escondido junto com os seus homens, com o seu pequeno exército, Saul, vindo de uma batalha, acabou entrando nessa caverna junto com seus homens. E ali ele ficou por um instante para descansar e acabou pegando no sono. E Davi, muito tranquilamente, querendo provar que o seu caráter, a sua índole era diferente de Saul, que estava querendo tirar a sua vida, ele foi até a ponta do manto de Saul e tirou uma ponta do seu manto, cortando. E depois ele se fez conhecer a Saul, dizendo: Olha, rei Saul, eu tive as suas mãos diante de mim, eu poderia tirar a sua vida, mas eu preferi não fazer isso. E Saul temeu, porque viu que Deus havia entregado a vida dele nas mãos de Davi, e Davi preferiu não fazer nada. E no capítulo 26 acontece a mesma coisa. Saul é tomado por um sono profundo, ele e todo o seu exército, e ele tem a oportunidade de revidar todo o mal que Saul estava tentando lhe fazer. E Davi age da mesma forma. E o curioso é que lá no capítulo 26, no versículo 10, Davi diz a um dos seus homens: Eu não vou levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. Se ele tiver que perecer, que pereça em uma batalha, ou que Deus mesmo faça com que ele pague da forma como Deus quiser que ele pague. Mas eu me recuso a fazer justiça com as minhas próprias mãos. Ora, a gente vê nesse
episódio, nesse resumo que nós estamos tratando, algo que às vezes é muito difícil para nós, não é mesmo? Quantos de nós, em vários momentos de nossas vidas, já passamos por situações onde o nosso nome foi ventilado por meio de fofoca, ou até mesmo fomos afrontados por algo que nós nem sequer fizemos, e há quem arrume briga sem motivo nenhum, simplesmente só por olhar para a nossa cara, olhar para o nosso rosto e não rir com a nossa cara, não é verdade? De repente você já passou por algo assim, por uma situação dessa, ou esteja passando por algo dessa natureza. Mas o que eu quero lhe chamar a atenção nesse devocional de hoje, é que a gente observe a postura de Davi. Davi estava diante de Saul, e Saul começou a odiar Davi sem motivo aparente. Mas se nós olharmos o contexto da história, iremos ver que Saul tinha pura inveja de Davi. Saul já estava andando em desobediência diante de Deus. Saul estava agindo daquela forma não só porque era invejoso, mas também porque o mal em si estava habitando na vida de Saul. E também Saul já havia perdido aquela humildade da época que ele havia sido ungido rei. Mas Davi preferiu não revidar. E qual postura devemos tomar? Fazer justiça, revidar? Ou se recusar a tal coisa? Entregar nas mãos de Deus. Foi isso que Davi fez. Davi também, com suas grandes experiências com Deus e com essas grandes experiências ao longo da sua vida, por ter fugido por tantas vezes de Saul e por ter sido afligido por tantas e outras situações, Davi entoou um cântico muito bonito em Salmo de número 37, onde ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E no versículo seguinte ele continua dizendo: o Senhor, ele olha para o justo, e certamente ele fará justiça a todos aqueles que se colocam diante do Senhor. Nós vemos na postura de Davi três coisas. Davi tinha total dependência de Deus. Ele sabia que a sua vida dependia única e exclusivamente de Deus. Outro ponto que Davi mostra nesse trecho da história da vida dele é que ele era muito humilde, se mostrou com grande humildade diante de Deus. E outro ponto, ele teve muita maturidade para entregar nas mãos de Deus e não fazer justiça com as suas próprias mãos. Quantas vezes somos tentados a fazer justiça com as nossas próprias mãos? Mas a palavra de Deus diz que a vingança e a justiça pertencem ao Senhor. E muitas das vezes, quando nós somos tentados e até somos levados a cair na armadilha daquele que nos afronta, o único sentimento que nos cabe depois é um sentimento de remorso, de desgosto, e pensando assim: poxa vida, por que eu não confiei e deixei isso nas mãos de Deus? Espero que Deus possa entrar em ação na situação que você está passando. Que Deus seja o seu juiz e seja o seu advogado, para a glória do nome dele, e que através da sua vida ele possa ser glorificado, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, abençoe toda a sua família, no nome de Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com você um pequeno favor. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal Palavra de Graça, compartilhe
esse canal, compartilhe esse vídeo que você acabou de assistir. Envie para pessoas que talvez estejam precisando de ouvir a palavra de Deus. Com certeza todos nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Compartilhe com seus contatos, nos grupos de WhatsApp, enfim, com quem você puder. Espero que Deus tenha falado ao seu coração através dessa devocional e que Deus continue abençoando a sua vida e toda a sua família em todos os sentidos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.